Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicados. Vamos aguardar um pouquinho aqui os nossos amados irmãos e irmãs chegarem aí à nossa transmissão para juntos celebrarmos a Ele. Quem for chegando e for possível, dá um alô aí, até para a gente também saudar daqui. Alguém chegou aí? Acho que foi Maili. Seja bem-vinda, Maili, em nome de Jesus. Amém, né, Alice? Amém. Né, amor? Vai ficar com o Fifi, não? Vai ficar com o Fifi? Vai brincar com o Fifi? Irmã Lene, graça e paz. Seja bem-vinda. Irmã Irá, seja bem-vinda. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Paz, irmão Geraldo, seja bem-vindo. Não, filha, é isso não. Toma. Volte, Senhor, mostra-me tua glória, faz passar diante de mim toda a tua bondade, anuncia o teu nome, manifesta o teu poder. Vem, Senhor, e toma o teu lugar. Vem, Senhor,
diante de mim, endireitando caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós. Aleluia. Fluindo está o Espírito Santo em O Espírito Santo se move entre nós. Aleluia. Nós estamos aqui entendendo justamente isso. Enquanto igreja, sendo morada do Espírito Santo, mesmo em meio à pandemia, Ele continua a se mover entre nós. Nós podemos sentir a sua graça, o seu amor, a sua presença. Podemos sentir que nós não estamos sós. Quando a gente não sabe o que falar, o que fazer, diante de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós sabemos que Ele intercede por nós, Ele clama por nós com gemidos inexprimíveis. Então que você, nesse dia, você nessa celebração também glorifique e bendiga ao nome do Senhor, aquele que vive, aquele que reina, aquele que diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vou cantar um hino, e foi um hino que nós ministramos aqui na última quarta-feira, chamado Ensina-me, do Renascer Praise. E nós fomos desafiados a confiar a nossa vida, a confiar a nossa existência ao Senhor, a rogar a Ele que nos ensine a contar os nossos dias de maneira que a gente possa alcançar um coração sábio. Nesses dias nós temos que rogar por sabedoria dEle, né? Diante de tantas más notícias que chegam ao nosso redor. Talvez até de alguma forma, alguma dessas notícias tenha tocado em você, porque você conhecia alguém que de alguma forma foi um pouco mais trabalhado pela doença, foi um pouco mais tocado pela doença, e aí eu conhecia fulano, ou eu tinha um parente, ou eu conheço alguém, e aí por conta disso, por vezes, a gente fica meio que sem saber como é que a gente se tateia, como é que a gente se cuida. Será que vai ser necessário que na porta da rua, quando a gente sair, a gente instale algum tipo de câmera de esterilização para que a gente não traga o que não presta para dentro de casa? Se a gente for ficar nessa paranoia, a gente não vai conseguir de forma alguma viver. Então que o Senhor, durante esse tempo de pandemia, nos ensine a caminhar da maneira que Ele deseja, nos ensine a confiar, e mesmo que a gente caia, mesmo que de alguma forma a gente não consiga permanecer firme o tempo todo, que nós possamos sentir o braço forte do Senhor. Ensina-me a entregar meus caminhos entre as fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará.
insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte e ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará. Insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, e se eu cair, não resistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte e ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte e ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, nos ensine todos os dias a viver de forma que a gente agrade a Ele, né? Depositando toda a nossa confiança e toda a nossa esperança nele. Vou passar aqui a palavra para a Wendy. Ela tem uma saudação, também tem uma citação bíblica a declamar.
Depois eu vou pedir para que ela faça uma oração daquilo que Deus colocar no seu coração. Depois a gente dá continuidade aqui à celebração. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o dia que fez o Senhor para nós, né? Alegremos-nos, regozijemos nele. Esse é um dia de graça, um dia de alegria, porque temos vida, porque podemos respirar, porque estamos de pé. E eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está lá em Isaías, no capítulo 26, no verso 3. E essa palavra, irmãos, tem falado ao meu coração ardentemente durante todos esses dias. Cada vez que eu converso com alguém pelo zap, cada vez que alguém me pede uma palavra de consolo, de conforto, eu também preciso ser confortada e consolada como ser humano que sou. E eu tenho orado muito ao Senhor e Ele me ministrou essa palavra que diz assim, está lá em Isaías 26, o verso 3, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tem outras versões que dizem assim: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo coração está em ti, porque ele confia em ti. E eu creio que Deus realmente, ele conserva em paz aquele cujo coração está firme nele. Mas nesses dias de más notícias, nesses dias de pandemia, nesses dias de dificuldades, tem sido difícil colocar a nossa confiança verdadeiramente no Senhor. Nós temos sido provados no que se diz respeito a isso. Entregar a nossa confiança ao Senhor totalmente. Mas Ele nos promete que Ele conservará em paz aquele cujo coração está nele, porque confia nele. É necessário, acima de todas as coisas, a gente confiar no Senhor, para que o nosso coração seja preservado em perfeita paz. Nesse mesmo capítulo, no verso 4, vai dizer assim, ó: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele é a rocha eterna. Ele é o nosso lugar de segurança. Ele é o nosso lugar de paz, de refrigério, de abrigo. A palavra de Deus também diz que aquele que confia no Senhor, ele não teme mais notícias. Nós estamos num tempo de mais notícias, mas a nossa confiança está no Senhor. E ainda nesse capítulo também, no verso 12, vai dizer assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu fazes por nós. Nós não estamos sós. O Senhor tem feito todas essas obras por nós. Cada vez que saímos, que limpamos os nossos calçados, as coisas que a gente traz do mercado, a máscara que a gente usa, todos os meios que a gente tem usado de proteção, é o Senhor quem tem feito por nós. Nem isso a gente pode fazer de nós mesmos. Então, conserva-nos a paz. É o momento da gente tomar posse da paz que Jesus falou, que excede todo o entendimento. A paz que o mundo não viu, não conheceu. Uma paz que só Jesus pode dar para nós. Amém? Eu te convido e eu te desafio nessa noite a conservar o seu coração nele, a preservar a sua mente e toda a sua confiança e a sua esperança nele. Não deixe que cada morte de alguém próxima, cada contaminação de alguém próximo venha ali entristecer, venha ali abalar, venha ali fazer temer. Ele conserve em paz aquele cuja mente e o coração estão nele, porque ele confia nele, né? Porque confia nele. Você confia no Senhor? Se sua confiança estiver abalada, como eu disse esses dias, Senhor, aumenta a minha fé. Faz como aquele homem que foi até Jesus. Jesus falou: seja feita conforme a tua fé. E ele não teve vergonha de dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Né? Que se a nossa fé estiver pequena e precisar ser renovada,
a gente possa clamar ao Senhor. Vamos orar? Amém? Feche seus olhos. Vamos clamar aquele que tudo pode. E aquele que vai nos fazer andar por essa tempestade sem se afundar. Louvado seja o seu nome, Jesus. Eu te glorifico nessa noite. Eu te exalto, Pai. Porque o Senhor é que nos faz andar em meio à tempestade. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos enche de esperança. É o Senhor que nos enche de fé. Obrigado, Senhor, por esse fôlego de vida que é em nós. Obrigado porque podemos falar, porque podemos nos movimentar. Obrigado, Senhor, porque é uma grande gratidão em nossos corações, porque nós sabemos que muitos têm sofrido, muitos estão internados, muitos estão sem esperança, mas o Senhor tem conservado o nosso coração e a nossa esperança em Ti. Eu clamo, Deus, nessa noite por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão sem esperança, por aqueles que estão abatidos, por aqueles, ó Deus, que têm perdido a sua fé, que têm perdido a sua sanidade mental. Tenha misericórdia, Deus, que quantas pessoas estão desesperadas, sem conseguir ver a luz no fim do túnel. Mas Tu és a luz do mundo, e a Tua palavra diz que quem está em Ti não andará em trevas. Ó Deus, volta os nossos corações para Ti. Nos ajuda, Senhor, a clamar ao Senhor, a nos derramar diante do Senhor, a buscar entendimento na Tua palavra, a buscar alimento diário em Ti. Porque nós sabemos que aqueles que Te buscam, aqueles que estão em íntima comunhão com o Senhor estarão fortes, estarão firmes. Porque a Tua palavra diz que ainda se passarmos pelas águas ou se passarmos pelo fogo, o Senhor estará conosco. Nós cremos na proteção do Senhor sobre as nossas casas, na proteção do Senhor sobre a nossa família. Nós cremos no sangue que está nos umbrais da nossa porta, para que o anjo da morte não adentre. Mas sabemos também, ó Deus, que tivermos que passar por esse caminho, passaremos contigo, porque só o Senhor sabe o propósito de vida que tem para nós. E a Tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para nós, que possamos confiar nisso, Pai. Ó Deus, eu clamo a Ti, por todos aqueles que estão ali internados no Prado Valadares. Aqueles, ó Deus, que estão com Covid, ou também que não estão, mas que estão sofrendo no leito. Tenha misericórdia, Deus. Visita cada um deles, porque Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura. Tome em Tuas mãos a equipe, Senhor. Guarda esses homens e mulheres que não têm fugido do seu chamado profissional, mas que têm encarado de frente. Guarda, Senhor. Guarda os profissionais de saúde, da higienização até os médicos, cada um deles, Senhor. Nos livra do mal. Tenha compaixão, Senhor. Tenha misericórdia. Eu rogo a Ti por cada familiar que está aflito pelo seu ente querido, que está doente, que está no leito de morte. Tenha compaixão, Deus. Tenha misericórdia. Rogo, Senhor, pelas autoridades desta cidade. Repreende todo o mal em nome de Jesus. Que eles sejam orientados pelo Senhor. Que eles sejam guiados pelo Senhor. Que o Senhor possa cercá-los de pessoas cheias de espírito de sabedoria e de temor ao Seu nome, Pai. Ó Deus, repreende todo o mal, toda mentira, tudo que não vem de Ti. Roga a Ti, Senhor, pelas autoridades espirituais dessa cidade. Cada pastor, cada missionário, cada obreiro, aqueles que o Senhor tem chamado, ó Deus, para pagar o preço por essa cidade, por esse lugar. Tenha misericórdia. Rogo por nós, Senhor, Igreja Congregacional de Jequié. Ó Deus, na liderança do pastor Diógenes, tenha misericórdia, fortalece seu coração, sua mente, lhe dá entendimento, ó Deus, lhe dá sabedoria na palavra, abençoa os oficiais, Senhor, enche-os da Tua graça. Obrigada pela vida de cada um deles, obrigada, ó Deus, por cada membro, por cada congregado, por cada dizimista, ó Deus, por cada pessoa que serve naquele lugar. Nos ajuda a nos manter firmes e fortes, Senhor, na pregação da Tua palavra aqui nesta cidade. Ô Jesus, olha para os professores, Senhor, que têm sido desafiados para mandar essas atividades para casa, a dar aula por vídeo. E também pelos pais, Senhor, que têm sido desafiados também a ensinar os seus filhos em casa. São tantas dificuldades.
repreende, Senhor, a expansão do vírus nessa cidade. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos o Senhor. Deus, para que o Senhor, Pai, cesse, para que o Senhor, com tua mão forte e poderosa, venha banir a proliferação do vírus nessa cidade. Deus, tem todos os dias de 6 a 8, já teve dia de ter 10 casos a mais. Tenha misericórdia, só o Senhor pode banir, só o Senhor pode conter. Tenha compaixão, Deus. Nós sabemos, Senhor, que tudo está debaixo do teu poder que grandemente opera sobre as nossas vidas. Desde já, Senhor, eu te oro grato, te agradeço, porque tu és fiel, como um canto, Senhor, antecipado de vitória. Eu te adoro nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos cantar uma canção do Renascer Praise bem antiga, chamada Esperança, que tem tudo a ver, vem filha, dá um lá para os irmãos, que tem tudo a ver com aquilo que a gente tem vivido, com aquilo que a gente tem passado nesses dias. Ele é a nossa esperança. E mesmo em todas as tribulações que a gente tem vivido, o mais Ele fará. Mesmo na tribulação, confusão, dias difíceis de choro e solidão, sempre haverá pra mim uma porta aberta, resposta certa, livramento especial, a esperança que colocas em nossos corações, vem assinada por tua grandeza, Senhor. Haverá consolo, inovação, da fraqueza brotará a força de um vulcão. Não existe Deus assim como tu és, que cuida e proteges cada filho teu, sentir o teu espírito é só o que eu preciso. Pois mais, todo mais, pois mais, todo mais, pois mais, todo mais, certamente tu farás. Aleluia! Porque Ele é o Deus que faz todas as coisas por nós, mesmo na tribulação e nas dificuldades. Oh, Jesus, obrigado por ser a nossa esperança. Ter Jesus como Senhor é um privilégio, o maior milagre que alguém pode viver. Ele sempre proverá, nunca faltará, restituirá em dobro o que é meu, a esperança
Deus em nossos corações, inundando o nosso peito, a nossa alma, nos confortando, nos aconchegando, nos tornando mais próximo dele, porque é o que nós precisamos sentir. É o Espírito de Deus dentro de nós, porque o mais, todo mais ele fará. Aleluia. Pedir a você que, por favor, abra a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Marcos 13, nós iremos ler dos versículos 1 até o 8. Marcos, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Quem puder anotar, colocar aí na tela para quem quiser acompanhar aí a referência. Marcos, capítulo 1, ou capítulo 13, Marcos, capítulo 13, versículo de número 1 até o versículo de número 8. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite. Estou aqui como seu servo, como aquele que irá ministrar aquilo que já foi ministrado ao meu coração primeiramente. Me ajuda, me ilumina, me capacita, para que eu possa ser tão somente um veículo da sua vontade para o coração dos seus servos. Dessa forma eu te oro grato, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que em algum momento, até durante esse período da pandemia que está acontecendo ao nosso redor, você já tenha se perguntado se nós não chegamos finalmente ao fim do mundo. Será que tudo isso que está acontecendo significa que de fato essa existência como nós conhecemos já acabou? É o fim? Quem usufruiu do que poderia usufruir, usufruiu, mas quem não, se prepare, porque de fato não tem mais nada daqui para frente. Será que essa praga veio para exterminar de uma vez por todas os seres humanos? Na verdade, essa pergunta que talvez você tenha feito nesses últimos tempos não é uma pergunta nova, não é uma pergunta inédita. E eu acredito que desde o início do século passado,
e nós estamos no início ainda do século XXI, essa pergunta tem sido feita intensamente. Na verdade, ao longo da história da humanidade, vários eventos aconteceram e que fizeram com que a humanidade pensasse se por acaso o fim do mundo não havia chegado. Mas, para resumir e citar algumas coisas que aconteceram aí no século XX e agora no século XXI, os irmãos vão ver que, na verdade, esse tipo de indagação não é inédito. Se nós pensarmos no século passado, nós tivemos aí a Primeira e a Segunda Grande Guerra. A Primeira Guerra de 14 a 18, de 1914 a 1918, a Segunda Guerra de 1939 a 1945, onde somadas aí foram milhões de pessoas que perderam a vida, seja no fronte da batalha, na frente da batalha, como também como prisioneiros de guerra, em campos de concentração. Então, com certeza, as pessoas perguntaram se não havia chegado o fim diante de tamanha selvageria que aconteceu por meio das guerras. Vale lembrar também que essa não é a primeira grande pandemia que é enfrentada na história da humanidade. Tivemos outras, como a peste negra. Se nós pensarmos no século passado, nós tivemos aí a gripe espanhola, ali pelos idos de 1920, quando também um grupo imenso de pessoas perdeu a vida e tiveram também as suas liberdades cerceadas em determinado momento, tal qual nós estamos tendo nesses últimos dias também. E, com certeza, aquelas pessoas pensaram, veio à sua mente se por acaso o fim do mundo não havia chegado. A questão da evolução da Guerra Fria entre países comunistas, países capitalistas, e havia uma expectativa de que a qualquer momento, no apertar de um botão, aconteceria uma guerra nuclear que acabaria com toda a humanidade. Talvez a própria corrida para a Lua e todo esse avanço nessa área espacial, de alguma forma pensou, não, a vida como nós conhecemos aqui na face da Terra acabou, se existir, vai existir em outra localidade, mas não mais aqui. Então perceba que, na verdade, pensar em fim de uma existência diante de fatos mais intensos que aconteçam ao nosso redor não é uma coisa nova. E a própria igreja, citando a própria igreja também, ela também, desde a sua fundação, questiona se já não chegou o tempo, se será que diante daquilo que está acontecendo ao nosso redor, se não é sinal de que o Senhor está para voltar a qualquer momento. E a vontade que dá de fato é que isso aconteça já, isso aconteça agora, e alguns podem pensar, mas essa conversa de que Cristo vai voltar desde o nascimento da igreja, ele disse que brevemente iria voltar e até agora isso não aconteceu. Será que ele se enganou na questão do tempo em que ele iria voltar? Será que de fato Cristo irá a qualquer momento retornar? Será que alguns sinais precisam acontecer antes que de fato o Senhor Jesus possa retornar? Que tipo de atitude nós, enquanto povo de Deus, nós na nossa casa, nós estamos nesse mês da família, né? Como é que a nossa família deve enxergar esse período e aquilo que a palavra fala também sobre esses últimos dias? Para pensar nessas perguntas que nós fizemos aqui nessa noite e rogar o Espírito Santo de Deus que responda para nós, é que a gente vai trabalhar com o seguinte tema: a família que espera unida a segunda vinda de Cristo Jesus. Eu espero que assim esteja acontecendo na sua casa, que você esteja ansiando pela vinda do Senhor e você aguarde com expectativa, de maneira pessoal, de maneira visível, de maneira esplendorosa, o Senhor Jesus venha aparecer para nos tomar como igreja dele, para junto dele, para vivermos uma eternidade com ele. Ou caso você esteja na expectativa, numa má expectativa, com medo do que possa acontecer, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa ministrar o seu coração, trazer paz, trazer tranquilidade, e quem sabe você poder passar para toda a sua família o que é que significa confiar em Jesus e aguardar a sua segunda vinda. Mas que lições é que os textos que falam acerca dos sinais da segunda vinda de Cristo Jesus podem passar para a gente e podem trazer para edificar a mim enquanto servo de Deus e todos aqueles que estão na minha casa?
antes da gente falar propriamente no texto bíblico, é necessário que a gente entenda o contexto. Esse texto de Marcos, capítulo de número 13, não é o único que vai falar sobre os sinais que vão anteceder a segunda vinda e vinda gloriosa do Senhor. Eu gosto de falar esse termo segunda vinda, eu não sei, talvez alguns falem volta, a volta de Cristo Jesus, mas eu entendo que o termo ideal, o termo correto seria segunda vinda, porque Cristo não irá voltar da maneira como ele veio a primeira vez aqui para a face da terra. Ele não voltará como um salvador, como aquele que dará uma segunda chance para a humanidade, mas quando ele vier segunda vez, eu gosto dessa expressão, ele virá com uma outra função, agora para recompensar aqueles que tiveram uma vida agradável diante dele na face da terra e para condenar por toda a eternidade aqueles que não quiseram seguir os seus caminhos, não quiseram seguir os seus estatutos e infelizmente não vão desfrutar da presença contínua do Senhor, mas da separação eterna e contínua da parte de Deus. Por isso que eu falo sobre segunda vinda e não sobre uma volta de Jesus, porque ele virá a segunda vez com um objetivo diferente. E quais são os textos nos evangelhos que vão falar desses sinais que antecedem a vinda de Jesus? Além de Marcos capítulo 13, nós temos Mateus no capítulo 24 e temos também Lucas no capítulo de número 21. Inclusive a gente vai passear sobre esses 3 capítulos da palavra de Deus. Então eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e que nós pudéssemos conversar, nós pudéssemos então pensar naquilo que Jesus Cristo deixou reservado para nós no tocante a esse ponto tão essencial da fé cristã, que é a expectativa da segunda vinda do Senhor. Bom, como é que esse bate-papo acontece e como é que o Senhor Jesus chega para falar sobre isso para os seus discípulos? Na verdade, a gente percebe que o Senhor Jesus ele está no templo e em determinado momento ele está observando o momento do ofertório, o momento em que os judeus eles colocavam ali no gasofilácio, naquele espaço específico ali para colocar as ofertas e os dízimos, e observa a maneira como as pessoas fazem isso. E vem que os ricos eles colocam ali as ofertas de qualquer jeito, enquanto uma viúva pobre ela colocou ali 2 pequenas moedas, provavelmente ali o salário do seu dia, ela colocou ali diante do gasofilácio, e o Senhor Jesus falou que na verdade aquela viúva pobre havia dado muito mais do que todos aqueles ricos que haviam colocado as suas ofertas ali de maneira pomposa no altar, porque os ricos estavam dando do resto, daquilo que sobrava das suas finanças, enquanto aquela viúva pobre estava dando o seu melhor. E depois desse fato, ele e os discípulos eles dão mais uma olhada no templo, e aí a partir se a gente for olhar em Lucas, eu queria convidar você a ir para lá, Lucas capítulo 21, a partir do versículo de número 5, a gente vai ver os discípulos observando as ornamentações, observando a beleza daquele templo, que àquela altura era o terceiro templo, a gente poderia chamar assim. Houve o primeiro templo, o templo de Salomão, ele foi derrubado, ele foi destruído por ocasião da invasão babilônica, foi reconstruído. Houve então o segundo templo, que foi o templo de Zorobabel, chamado, porque ele foi aquele que foi instrumento do Senhor para reconstruir esse templo. E Herodes, o Grande, ele deu uma enfeitada nesse templo de Zorobabel, de tal modo que ele era conhecido como o terceiro templo, ou templo de Herodes. E ao observar esse templo e vendo as belezas, os apóstolos mostram a Cristo Jesus, e Cristo diz: olha, vocês estão vendo todas essas coisas, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E naquele momento o Senhor Jesus ele estava profetizando a destruição do templo em Jerusalém. Destruição essa que aconteceria por volta do ano 70 ali, por meio do general Tito. Houve uma grande revolta em Jerusalém contra o governo romano. O general Tito ele foi instrumento ali do Império Romano para acabar com aquela rebelião e por fim
a destruir a pedra sobre pedra, literalmente, o templo em Jerusalém. Isso aproximadamente aí 35, 36 anos depois dessa profecia de Cristo Jesus. E para os discípulos, aquela profecia, ela só poderia ser o fim do mundo, porque Jesus estava falando da destruição daquele ambiente sagrado que era o lugar onde o culto solene dos judeus acontecia, onde era obrigação dos judeus, uma vez por ano, independente do lugar onde estivessem, migrar para aquela cidade, a cidade santa, para ali levar as suas ofertas e adorar a Deus. E o que o Senhor Jesus estava dizendo é que, de uma vez por todas, aquilo iria acabar. Então, de alguma forma, aquilo significaria o fim do mundo. E também porque, diante da imponência do templo, para os irmãos terem ideia, haviam paredes imensas que elas eram de mármore. Se você for comprar uma pedra de mármore hoje, misericórdia, é o olho da cara. Então imagine uma paredes de mármore. Imagine que algumas portas eram ornamentadas com ouro e com prata. Imagine também que algumas dessas portas elas tinham 23 metros de altura por 18 metros de largura. Pensar numa porta de quase 7 andares, né, de altura e mais aí uns 6 andares, né, se a gente pudesse medir dessa forma, de largura. Era uma coisa absurda, era uma fortificação, era algo muito forte, muito protegido. Mas apesar disso, o Senhor Jesus disse que não ia sobrar pedra sobre pedra. Então, diante disso, né, diante da destruição do local mais sagrado para os judeus, houve um momento em que Pedro, Tiago, João e André eles chegaram para Jesus no Monte das Oliveiras, que inclusive é um monte muito importante também para os judeus, e perguntaram a Jesus: Senhor, o Senhor falou aquele negócio lá acerca do templo, e diga para a gente aí, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que vai ser o fim do mundo? Que tipo de sinais a gente pode aguardar para a sua segunda vinda? E a partir disso, então, é que ele vai citar essa série de sinais que vão mostrar que essa vinda, essa segunda vinda gloriosa e com uma missão diferente do Senhor, ela estaria próxima. E quais são esses sinais? Eu queria citar para os irmãos quais são esses sinais que a palavra de Deus ela vai mostrar para a gente que antecedem essa vinda de Cristo Jesus. O primeiro desses sinais é o aparecimento de falsos messias, falsos salvadores, falsos cristos. A gente pode ler isso em Lucas, no capítulo 21, no versículo de número 8, aonde Jesus diz: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ele diz que vai aparecer muitos dizendo sou eu, ou seja, vão aparecer muitos dizendo que é o próprio Cristo, é o Salvador, me sigam. Isso era muito comum no primeiro século, e a gente sabe que ao longo da história da igreja apareceram também outros se dizendo salvadores, se dizendo o próprio Cristo e atraindo seguidores para perto de si. Alguns desses, infelizmente, causando aí uma série de tragédias, como aconteceu no final do século passado ali nos Estados Unidos, quando uma seita se reuniu aguardando ali o fim do mundo, e eles tinham um seguidor ali como aquele que era o oráculo de Deus, uma espécie de salvador, e eles acabaram cometendo suicídio coletivo, esperando que o fim do mundo ia chegar naquele momento que aquele Messias, aquele Salvador que havia se apresentado diante deles, havia citado. A gente tem até um aqui, vivendo no Brasil, um mais espalhafatoso, um sujeito pitoresco chamado Henri Christ, e que ele também consegue arrebanhar uma série de pessoas, uma vez que ele se advoga como o próprio Cristo Jesus. Então esse foi um dos sinais, que quando ele estivesse para vir segunda vez, apareceriam falsos cristos.
Outro sinal também que ele citou está no versículo de número 9 aí de Lucas, no capítulo de 21. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, em outros versículos bíblicos vai falar guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será próximo. São guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, e ao longo da história a gente já ouviu falar disso, já acabou de citar aqui nesse momento a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Golfo, a Guerra do Vietnã, recentemente aqui no início do século XXI, a guerra no Afeganistão também, os Estados Unidos entrando em guerra por conta de tudo aquilo que aconteceu no 11 de setembro, e ainda hoje a gente vê uma série de guerrilhas acontecendo aí ao redor do mundo, e de alguma forma isso também mostra que a segunda vinda do Senhor está próxima. Outro sinal: terremotos, fomes mundiais e epidemias. Está no versículo de número 11 aí de Lucas 21. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Então, não é uma novidade, principalmente agora no século XXI, com o advento da internet, a gente pode observar isso ainda de uma forma muito mais instantânea. Nós tivemos ali aqueles grandes maremotos que aconteceram no Natal recente, no qual milhares de pessoas padeceram. Como eu falei para os irmãos, a gripe espanhola que aconteceu no início do século XX, agora o Covid-19 acontecendo também no século XXI. Tudo isso, a palavra de Deus ela já relatava, e também é mais um sinal da vinda do Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo de número 8, o Senhor Jesus, porém, ele faz um alerta. Mateus 24, versículo de número 8. Não sei. Vê lá no quarto se tem. Em Mateus 24, 8, o Senhor Jesus diz que esses sinais que ele está citando ainda não significa que o fim chegou, porque ele vai dizer, porém tudo isso é o princípio das dores. Essa analogia ou essa alusão que o Senhor Jesus está fazendo é como se fossem o princípio das dores de um parto. As mulheres bem sabem disso, que a criança, quando ela está para nascer, no parto natural, ela não vem de uma vez só. No início, as contrações elas são mais leves, elas são mais espaçadas, normalmente acontecem a cada 20 a 30 minutos, e são contrações mais leves, até que elas vão ficando mais fortes e mais curtas. E quando ela chega naquele intervalo ali de 5 a 3 minutos, é porque provavelmente a criança está para nascer. Mas o que Cristo está falando não é do finalzinho desse período, das dores de parto, quando elas são mais intensas. Mas por incrível que pareça, apesar de tão aterradores assim que são esses sinais, ele está falando do princípio. Quando for próximo de ser parido, digamos assim, o fim do mundo, é que esses sinais vão acontecer. E ele continua a citar outros sinais desse princípio das dores, daquilo que vai acontecer antecedendo a sua vinda. Ele fala que vai acontecer perseguição aos crentes, ódio das nações pelos crentes e até martírio também. Voltando lá para o texto de Lucas, no capítulo de número 21, no versículo de número 12, a gente lê o seguinte: antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome.
Deixa eu dar uma parada aqui, porque no Instagram está terminando a transmissão. Eu vou encerrar, daqui a pouco nós retornamos. Só um instante. Tá retornando aqui no Instagram. Lembre-se que nós estamos aí em Lucas 21, no verso 12, falando sobre o quarto sinal que vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus, que é a perseguição aos crentes. Vou esperar aqui só mais uns instantes, para ver se os nossos irmãos que estavam no Instagram retornam, para dar continuidade. Os irmãos estão retornando aqui ao Instagram. Tem um delayzinho, né? Normalmente são uns 45 segundos. Pronto, só retornando aqui ao nosso quarto ponto que demonstra que o Senhor Jesus está às portas, perseguição aos crentes. Isso desde o início da história da igreja. A gente vê, nós tivemos do século I até o início do século IV uma grande perseguição aos crentes. Tivemos alguns momentos de paz, mas também momentos de perseguição terríveis aos crentes, sendo feitas por Nero, por Domiciano e por tantos outros imperadores durante 4 séculos, até que no início do século IV Constantino entrega o seu coração a Jesus e começa a ser usado ali como alguém que vai trazer um período de paz à sua igreja. Mas até hoje a gente percebe essas faixas de perseguição, esses pontos de perseguição em algumas partes do planeta. Em alguns lugares onde outras religiões são as religiões do Estado, a gente percebe isso. Há lugares onde a figura do próprio líder supremo do país, o presidente do país, ele é venerado como se fosse um deus, e qualquer outra pessoa que reverencia alguém que não seja a própria figura do presidente pode ser morta, pode no mínimo ali ser aprisionada, ter os seus bens cerceados também. Ô, minha filha, agora eu não posso lhe dizer não, viu? Depois eu lhe ajudo, viu? No próprio Brasil, se você for olhar a história da implantação do Evangelho no Brasil, você vai se surpreender também, porque o Brasil ele tinha como religião oficial o catolicismo, e os nossos amados irmãos que foram pioneiros na implantação do Evangelho no Brasil, eles foram perseguidos também. O próprio pastor Robert Calle, ele foi usado pelo Senhor para ser o instrumento pelo qual a liberdade dos não católicos fosse implementada na nossa nação. Mas mesmo assim, no início do século XX, ainda havia muita perseguição em certos locais onde a Igreja do Senhor Jesus tentava avançar, tentava levar o reino dos céus. Então a gente vê que essa perseguição também já aconteceu ao longo da história e acontece também nos nossos dias.
Outro ponto seria a traição, os escândalos e o ódio, só que dessa vez não daqueles que estão fora, de fora para dentro, mas de dentro do próprio seio, do próprio arraial do povo de Deus. E a gente vê isso em Lucas, no capítulo 21, nos versículos 16 e 17, aonde está escrito: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Em algum nível, talvez você até tenha experimentado algo semelhante, que pessoas no seu seio familiar que quando você entregou o seu coração a Deus, passaram a se separar de você, não quiseram conta, de alguma forma perseguiram. Existem pessoas naquela chamada janela 10-40, aonde há um nível maior de perseguição do Evangelho, aonde de fato isso ocorre literalmente. Se alguém que não segue a religião do Estado, por acaso entregar o seu coração a Deus, ele pode ser entregue pelos seus próprios parentes às autoridades, para que as autoridades possam fazer aquilo que achar necessário com essas pessoas que entregaram o coração para Deus. Ou seja, são traição, escândalos, são problemas enfrentados dentro da própria casa, e a gente pode ver isso também no próprio seio da igreja. Quantos escândalos, infelizmente, acontecendo, sejam com líderes da igreja, de todas as instâncias, sendo com os próprios membros, cantores gospel, né? Se você for entrar em determinados sites, aí você vai infelizmente se atualizar de todas essas notícias que rondam esse chamado mundo evangélico, mundo gospel. Então isso também tem acontecido, sempre aconteceu e tem acontecido também nos nossos dias. Falsos profetas. Em Mateus, no capítulo de número 24, no versículo de número 12, Mateus 24, 11, vai dizer: vão se levantar muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se nós tivemos ali por volta do século IV, já a divisão ali mais forte, né, entre arianos e católicos, os arianos defendendo ali que Cristo não era plenamente Deus, mas era um ser criado, enquanto os católicos defendiam sim um Deus único, um Deus que era uma essência dividida em três pessoas. Nos nossos dias a gente vê aí uma série de pessoas que se dizem servas de Deus, mas que misturam uma série de preceitos de outras religiões, e diz que a gente precisa andar com uma folhinha de louro na orelha, botar bocado de pão dentro da farinha, jogar o sal grosso pela casa para se proteger. Algumas misturas que nada tem a ver com a palavra de Deus, mas que falam, que pregam que são servidores do Senhor e por vezes estão desviando da fé muitas pessoas. O aumento da iniquidade, a diminuição do amor, aí sim está escrito em Mateus 24, no versículo de número 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E é o que a gente percebe: a impiedade, a perversidade tem crescido. As pessoas têm pensado mais em si, nos seus próprios prazeres, nos seus próprios deleites. Isso tem atingido também as nossas famílias, porque os membros não estão pensando mais no bem-estar de todos, mas naquilo que agrada o seu coração. E pela família está mal, a sociedade também está mal. A gente tem visto atrocidades incríveis que até não têm sido tão noticiadas assim por conta da pandemia que está acontecendo ao nosso redor, mas que não deixaram de ocorrer. Sites de notícias estão dizendo que por conta desse tempo de isolamento nas casas, que a violência doméstica cresceu de maneira assustadora, porque as pessoas que praticavam essa violência provavelmente durante o dia saíam para trabalhar, à noite voltavam para casa e infelizmente atingiu aqueles que estavam dentro do seu lar. Mas agora, ficando em casa presos o tempo todo, isso acaba aumentando essa violência. Então, esse aumento da iniquidade e a diminuição do amor também tem acontecido. A oitava característica desse retorno iminente, dessa segunda volta de Cristo Jesus, dessa segunda vinda de Cristo Jesus, está em Mateus 24, 14, onde está escrito: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Aqui a gente pode entender
essa pregação do Evangelho de algumas formas. Uma dessas formas é entender que quando nós somos levados e quando os nossos irmãos foram levados cativos para governantes, para autoridades, lembrando que o cristianismo ele começa como uma religião mais marginal, uma religião ou um estilo de vida de pobres, de artesãos, de donas de casa, de pescadores, era tido como uma religião de pobres. Então não chegava a todas as pessoas. E com o tempo, com a expansão desses seguidores, com as perseguições, os cidadãos romanos também foram conhecendo, isso foi chegando até as autoridades. E de alguma forma a gente pode até dizer que no primeiro século, de fato, esse evangelho chegou a todo mundo conhecido, a todo o Império Romano, que era o mundo, digamos assim, boa parte do mundo conhecido daquela época. Por meio até do que tem acontecido ao nosso redor, dessa pandemia, a gente pode dizer também que o Evangelho tem sido pregado praticamente em todo o mundo. São lives como essa que estão sendo realizadas por diversos obreiros de diversos ramos protestantes, tem levado a palavra de Deus para várias pessoas, até de fora da nação. Alguns que estavam fora dos caminhos do Senhor têm entregue o seu coração a Deus, outros que nunca tiveram contato com o Evangelho. Eu soube, por exemplo, de um pastor que ele diz que um parente seu nunca quis ter contato com Cristo, nunca quis entrar numa comunidade evangélica, numa igreja como nós chamamos, mas quando o seu parente começou a fazer as transmissões online, essa pessoa se alegrou tanto que ela passou a assistir essas transmissões e a divulgar essas transmissões para outras pessoas. Então a gente percebe que o nível de divulgação também do Evangelho está crescendo. De alguma forma também esse Evangelho tem sido pregado em todo lugar. Lembrando, irmãos, que esses sinais que eu estou falando para os irmãos não tem uma ordem específica. Na Bíblia não está falando que primeiro vem os falsos cristos, depois as guerras, depois os terremotos, não. Esses sinais, eles podem acontecer a qualquer momento e em qualquer ordem. Temos aqui um outro grande sinal que seria a grande tribulação, que aí seria um período ainda mais intenso de catástrofes, de problemas, de perseguições que aconteceriam e que também demonstrariam que a segunda vinda do Senhor ela está próxima. Nesse período da grande tribulação aconteceria algum tipo de blasfêmia, algum tipo de sacrilégio em Jerusalém. Isso é chamado na Bíblia de abominável da desolação. É como se acontecesse algum ato terrível, impensável, por exemplo, no templo em Jerusalém ou na cidade de Jerusalém, que mostrasse que de fato há um sinal aí da vinda de Cristo Jesus. Alguns estudiosos entendem que já aconteceram atos assim. No primeiro século houve um governante grego que ele adentrou no templo de Jerusalém, primeiro século antes de Cristo. Ele adentrou no templo de Jerusalém e ele sacrificou um porco no altar, uma coisa totalmente impensável, um sacrilégio terrível para a religião judaica. Há aqueles que entendem que esse sacrilégio aconteceu quando o templo de Jerusalém foi destruído no ano de 70. Mas há também aqueles que pensam que isso de fato vai acontecer quando o anticristo se manifestar e ele levantar de alguma forma um monumento para ser adorado por toda a terra ali em Jerusalém, a partir de Jerusalém e por toda a terra. Há uma perseguição também mais intensa, muito mais intensa do que aconteceu com a própria igreja ao longo da sua história. Se fala que na grande tribulação acontecerá uma perseguição ainda maior, e que haverá um nível de falsos profetas e falsos cristos como nunca aconteceu. De tal forma que o Senhor teria que abreviar esses dias para que aqueles que Ele chamou para estar perto dele não fossem enganados. Outro grande sinal seria o escurecimento do Sol e da Lua e alguns eventos cósmicos. A gente pode ver isso, por exemplo, em Marcos, no capítulo de número 13, nos versículos 24 e 25, onde está escrito: naqueles dias, após a referida tribulação, a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados.
Aí alguns podem relaxar. Opa! Todos os outros sinais, pastor, podem ter acontecido. Mas esse daí não estou sabendo, porque eclipse, seja ele lunar e solar, não vai trazer nenhum tipo de destruição sobre a face da Terra, né? E algo que aconteça ao mesmo tempo, né? A Sol e Lua trazendo uma escuridão tremenda nos céus e os corpos celestes caindo não aconteceu de forma alguma. Só que isso não é motivo para relaxar, porque um evento como esse pode acontecer em questão de dias, de horas, de minutos, né? Porque esses eventos cósmicos eles têm um tempo que não é de acordo com a nossa maneira de pensar na caixinha. Tudo pode acontecer de uma maneira muito, muito rápida, muito instantânea, e assim algo desse tipo que ainda não aconteceu, é verdade, pode vir a acontecer de maneira muito breve. E aí sim, diante de todos esses eventos acontecendo, é que nós teremos então a segunda vinda de Cristo. E em Mateus, no capítulo 24, nos versículos 27 e 30, nós vemos o Senhor Jesus falando: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E no versículo de número 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Essa vinda, essa segunda vinda, ela biblicamente não nos mostra que é uma vinda discreta, uma vinda invisível, mas é uma vinda súbita, é uma vinda pessoal, ou seja, é na pessoa, tiverá a pessoa de Cristo Jesus visível e corpórea. Então não é somente a igreja que vai enxergar, não são somente alguns indivíduos que vão perceber, o que vão sentir, mas isso será visto por toda a terra, do Oriente até o Ocidente, onde houver um ser humano. Essa segunda vinda, ela será vista. E quando essa segunda vinda acontecer, é que vai acontecer então aquilo que nós chamamos do terceiro ato, ou terceiro tempo da salvação. Seria quando de fato vai acontecer a nossa glorificação. Essa certeza plena da salvação nós lemos em Lucas, no capítulo de número 21, versículos 18, 19 e 28. Lucas 21, 18 e 19 está dizendo o seguinte: apesar de toda a perseguição, né, que nós sofreríamos por amor a Cristo Jesus, ele diz: contudo não se perderá um só fio de cabelo da sua cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, ou seja, aqueles que permanecerem fiéis até o fim, nada da sua existência será perdida, tudo será salvo pelo Senhor. E o versículo 28 vai dizer: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção, a vossa salvação se aproxima. Irmãos, esses sinais, que são as dores do parto, que são sinais que antecedem a vinda do Senhor, não são para trazer tristeza, pesar, espanto ao nosso coração, porque o Senhor deixou revelado na sua palavra que tudo isso iria acontecer. Não deveria ser surpresa para nós. Nós não deveríamos estar assombrados, assustados. Pelo contrário, Deus deixou registrado isso para que o nosso coração se enchesse de esperança ao saber que esses sinais eles pré-anunciam a segunda vinda de Cristo Jesus. Sim, nós acreditamos, aí existem uma série de pensamentos acerca de quão breve Cristo voltaria, uma vez que alguns entendem que todos esses sinais que eu acabei de citar para os irmãos, são 10 sinais antes da segunda vinda do Senhor, eles ainda não teriam acontecido da maneira intensa que a palavra de Deus ela retrata. Então, para esses, Cristo ainda precisa aguardar
esses sinais evidentes, e depois que tudo isso acontecer, com a manifestação também do anticristo, essa abominação que vai acontecer em Jerusalém, aí sim ele virá segunda vez. Mas o que nós temos aqui diante de nós é que pode ser até que esses eventos ainda não tenham acontecido, mas é possível que já tenham acontecido. E diante disso, dessa improbabilidade de já terem acontecido da maneira intensa, né, que alguns pensam, mas na possibilidade de que sim, esses eventos já aconteceram, fora aí os eventos cósmicos, o escurecimento do Sol e da Lua, que poderiam acontecer também de maneira muito rápida, muito instantânea, e dessa forma o Senhor Jesus poderia vir segunda vez de maneira muito breve. Qual deveria ser a nossa posição enquanto crentes do Senhor? Como deveria estar a nossa casa diante dessa iminência de uma segunda vinda do Senhor? A primeira coisa que eu entendo que a gente precisa ter é vigilância. A gente deve ter uma vida plena de louvor, de adoração, uma vida que agrade a Deus, uma vez que está muito claro que a vinda de Cristo Jesus ela será sem aviso. Nós lemos em Mateus 24, a partir do versículo de número 36, quando o Senhor vai falar sobre a parábola da figueira, ele vai dizer o seguinte, Mateus 24, a partir do 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não tem dia marcado. Ao longo da história da igreja, uma série de pessoas tentaram marcar a vinda do Senhor. Calcularam não. Esse sinal aconteceram, esses daqui estão para acontecer. Então eu entendo que vai vir Jesus a segunda vez em determinado ano, em determinado dia, e todas falharam. Porque a palavra deixa claro que não está marcada essa data. Mas está certo que ele virá. E ele virá de maneira súbita. Não há como ficar aguardando, não. Eu acho que hoje não, então hoje eu posso pecar, hoje eu posso errar, hoje eu posso fazer e acontecer. E amanhã eu me preparo mais. Não, no dia do Senhor, no domingo, eu me preparo mais, eu jejuo, eu oro, eu não peco, mas de segunda a sábado eu tenho vida livre, porque eu tenho certeza que o Senhor vai voltar somente no domingo, ou vai voltar no sábado. Não dá para se portar dessa maneira. A palavra deixou claro que é no momento em que Deus quiser, surpreendente como aconteceu nos dias de Noé. As pessoas duvidavam que ia chover, nunca tinha chovido. Como é que ia chover? Ia chover de maneira torrencial, de tal forma que ia acabar com a vida na face da terra. E aí, diante da demora ali, aos olhos humanos, da construção da arca, as pessoas acharam que Noé era louco e de forma alguma quiseram acreditar na sua pregação, de tal forma que naquele dilúvio universal que atingiu toda a face da terra, somente Noé e os da sua família foram salvos, e o dilúvio caiu de maneira súbita. Dessa mesma forma súbita, o Senhor Jesus vai vir sem aviso. E diante da possibilidade desses fatos já terem ocorrido, e outros que podem ocorrer de maneira instantânea, essa transmissão nem pode terminar, e Cristo voltará e vai resgatar a sua igreja para perto de si, para lhe dar recompensa, e infelizmente dará aquilo que é merecido para aqueles que não entregaram o seu coração ao Senhor. Então, o que é que Deus pede da gente em primeiro lugar? Vigilância. Vigia você que já serve a Cristo Jesus na sua casa, faz aquilo que o Senhor quer, mostra àqueles que estão na sua casa como é bom seguir e servir a Deus, e estar preparados para quando o Senhor vir de maneira súbita. Segunda coisa que a gente precisa falar sobre esses sinais que nos foram dados para entendermos que a vinda do Senhor Jesus está próxima, é que, infelizmente, nem todos serão salvos. Olha o que está escrito em Mateus 24,
só que a partir do versículo de número 48, quando o Senhor vai estar aqui falando da parábola do servo bom e do servo mau. Mas se aquele servo sendo mau disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não pensemos que no final de tudo Deus vai salvar todo mundo, não. Ah, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amor. Então, no final de tudo, independente da vida que a gente vive, Ele entende, né, aquilo que a gente passa na face da terra, e Ele vai passar a mão na cabeça de todo mundo. E a Bíblia, ela retrata em Gênesis e Apocalipse que Ele há de recompensar de maneira justa ímpios e crentes. Aqueles que entregaram o seu coração a Ele, aqueles que acreditam na vida e na obra do Senhor Jesus, e aqueles que não acreditam na obra do Senhor Jesus, aqueles que vivem como se o Senhor Jesus nunca fosse vir a segunda vez. Então, para você que está vivendo com a vida do homenzinho torto, que morava numa casinha torta, que andava de maneira torta, é hora de endireitar os seus caminhos, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Você ainda que não entregou o seu coração a Deus, é hora de você entregar o seu coração a Deus, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. E como eu disse logo no início da ministração, quando Ele vier segunda vez, Ele não virá como um Deus de misericórdia, de graça e de amor para novamente salvar a humanidade. Ele virá como justo juiz para, de uma vez por todas, recompensar aqueles que foram fiéis a Ele, tiveram uma vida íntegra diante dEle, e infelizmente condenar para uma separação eterna, para um tormento, para um sofrimento eterno, todos aqueles que não serviram a Ele. Então, esses sinais servem para que a gente tome ciência de que nós precisamos andar no caminho de Deus, porque nem todos serão salvos. Essa teoria universalista que no final todo mundo vai se salvar, que todos os caminhos levam ao Senhor, não é isso que informa a palavra de Deus. E também, irmãos, essa série de sinais e tudo isso que o Senhor deixou registrado para nós, vai mostrar que nós precisamos testemunhar de tudo isso que está descrito na palavra a partir das nossas casas. Lá em Lucas, no capítulo de número 21, mais uma vez, no versículo de número 13 até o versículo de número 15, está escrito que até o ódio do mundo por nós, isso vai acontecer para que a gente possa dar testemunho. Então, assentais, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Quando o diácono Estevão ele foi morto ali, depois de, cheio do poder de Deus, testemunhar acerca de quem era Cristo, aquelas pessoas que estavam ao redor mataram ele, acabaram com a vida dele, mas não puderam refutar nada do que Estevão falou. A igreja do primeiro século até o quarto século, uma igreja cheia de mártires, apregoou o evangelho de tal forma que chegou a todas as instâncias do império, até que chegasse no imperador, e o imperador desse fim àquela sangria toda. E hoje o evangelho também pode chegar a toda e qualquer pessoa, a todo e qualquer coração. E para isso Deus conta com a minha e conta com a sua vida. Todos nós que somos discípulos do Senhor, fomos chamados para contar disso que a palavra está falando para todas as pessoas. Quantos estão apavorados, sem saber o que fazer, qual atitude tomar, porque diante do que está acontecendo ao nosso redor, eles estão aguardando uma solução do governo, estão aguardando uma solução da ciência, mas o governo e a ciência não têm a solução definitiva para esse problema. Pode ter uma solução provisória que pode demorar,
ou pode se adiantar, mas a vida não vai ser mais a mesma depois que a gente sair desse período, e alguns não vão saber ao certo o que fazer depois que tudo isso passar, mas nós, enquanto crentes no Senhor, sabemos o que fazer: aguardar diligentemente, aguardar vigiando a vinda do Senhor Jesus, a iminente vinda do Senhor Jesus, porque Ele está às portas. Por isso, pregue os sinais de que Cristo está voltando, pregue o amor de Cristo Jesus. Esse não é o tempo de nós julgarmos ninguém. Esse é o tempo de nós falarmos sobre o amor, sobre a graça, sobre o perdão, que só o Senhor Jesus é capaz de ministrar. Então seja o instrumento do Senhor que Ele quer a partir da sua casa. Tenha fé, tenha alegria, tenha confiança, tenha paz de que há muito mais reservado para nós no porvir quando Cristo vier. Se essa for a epidemia final, louvado seja Deus, porque significa que Ele virá, que Ele já está às portas, que Ele está chegando. Se não for a epidemia final, que nós sejamos esses portadores da sua palavra, levando por meio das nossas vidas a fé no Senhor adiante. Que você seja o plantador do Evangelho dentro da sua casa. Que você seja o plantador do Evangelho entre os seus parentes. Que você seja o plantador do Evangelho entre os seus vizinhos, para que dessa forma eles conheçam todos esses sinais que antecedem a vida de Jesus, conheçam a palavra de Deus e, uma vez com o coração cheio de esperança, também possam aclamar: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem logo, Senhor Jesus, e esperar com tranquilidade e com paciência a vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é o tempo. É o tempo não de se desesperar. Esse é o tempo. É o tempo não de promover o pânico. Esse é o tempo de vigiar. Esse é o tempo de proclamar o Evangelho do Senhor. Esse é o tempo de entender que o Senhor ele vai recompensar todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Eu não posso garantir a você que todos os sinais já aconteceram, ou se por acaso esses sinais vão acontecer no futuro de uma forma mais intensa, mas seja de uma forma ou de outra, tudo isso pode acontecer de uma forma muito instantânea, muito rápida. O que eu sei é que esses textos foram deixados para nós, para que nós tivéssemos ciência de que tudo isso está informando. Cristo virá. Se todos esses sinais já estão se cumprindo, é sinal de que aquilo que Cristo falou está para acontecer. Ele virá. A hora da colheita, o dia da ceifa está chegando. E como você está se portando diante disso? Eu queria cantar mais uma canção de amigos muito queridos lá de Salvador. Grupo que antigamente se chamava Som e Vida. Eles mudaram de nome, me fugiu aqui agora a mente, mas são amigos muito queridos e eu iniciei no Ministério de Música por meio de boa parte dos irmãos que fazem parte desse ministério. E existe uma música chamada Dia da Ceifa, que fala justamente sobre essa prontidão que nós precisamos ter diante dessa segunda vinda iminente do Senhor. Você está preparado? Vamos cantar sobre isso? Está chegando a hora da colheita, o dia da ceifa. Eis que cedo venho pra vos buscar, pra que a vossa candeia não falte azeite. Buscar de mim a
a vossa luz tem que brilhar pro mundo ver. Vai e diz que eu te libertei. Como foi que te comprei? Com preço de sangue. Foi sangue remidor que hoje te traz a paz. A graça abundante é só dizer: ao que vencer será dada uma coroa, ninguém vai roubar. Eis que cedo venho pra vos buscar, e é só dizer pro mundo ouvir. Oh, 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 pro mundo ouvir. Vai e diz que eu te libertei. Como foi que te comprei? Com preço de sangue. Foi sangue remidor que hoje te traz a paz. A graça abundante é só dizer: ao que vencer será dada uma coroa, ninguém vai roubar. Eis que cedo venho pra vos buscar, e é só dizer pro mundo ouvir. Oh, 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 pro mundo ouvir. Tchurururururu, 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 tchurururururu. O Senhor vem, cedo Ele vem. É hora de estar preparado, vigilante, porque o dia da ceifa está às portas. Como é que está a sua vida? Como é que você tem vivido durante todos os dias? Como que se aquilo que está escrito na palavra de Deus fosse mentira, ou talvez fosse adiado, ou como se Cristo fosse voltar a qualquer momento. Cristo vem. Ele declarou na sua palavra. Então se prepare, porque o dia da ceifa está chegando. Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Obrigado porque o Senhor deixou registrado na sua palavra que alguns sinais iriam acontecer antes que o Senhor viesse segunda vez. E isso, Pai, o Senhor deixou escrito não para que trouxesse medo, pavor, espanto ao nosso coração, mas para que houvesse segurança, para que nós entendêssemos, Pai, que tudo isso iria acontecer e que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que está descrito na sua palavra. O que nós queremos pedir, Pai, é que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia quando nós pensamos que isso que está escrito na palavra de Deus é uma mera alegoria, isso é algo simbólico que não vai acontecer dessa forma. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia quando nós andamos como se o Senhor não fosse voltar mais, ou como se o Senhor fosse demorar e muito ainda para chegar até nós. Pai, nós aprendemos nessa noite que todos esses sinais já podem ter acontecido, ou que eles podem acontecer de uma maneira muito simultânea, muito rápida. E assim o Senhor vê
para buscar a sua igreja. Que todos esses, Senhor, que estão ouvindo essa transmissão possam fazer parte da sua igreja, que será arrebatada aos céus ou que será ressuscitada num corpo glorioso. Não importa qual das duas opções vai acontecer, nós queremos viver e reinar contigo. Que o Senhor possa trazer primeiro esperança ao nosso coração de que melhor é aguardar essa segunda vinda gloriosa do Senhor do que permanecer desfrutando daquilo que essa terra pode dar. E também, Pai, implanta a vigilância no nosso coração. Que haja um desejo de servir ao Senhor a todo momento, agradando o seu coração e passando essas verdades adiante, para que muitas outras pessoas também estejam aptas, prontas, vigilantes para a sua segunda vinda súbita, pessoal e visível. Muito obrigado por essa palavra que chegou ao nosso coração. Dessa forma, eu te oro grato em nome de Jesus. Amém. Antes de nós encerrarmos a nossa transmissão, eu quero passar para os irmãos aqui alguns avisos. Primeiro, falar para os amados que às quartas-feiras nós também temos feito lives. Às quartas-feiras tem acontecido o nosso culto de estudos bíblicos. Na última semana, nas últimas 2 semanas, nós falamos sobre os dons espirituais. Eu acredito que aqueles que participaram puderam aprender, entender e se colocar à disposição do Senhor para entender mais qual o propósito de Deus na sua vida. Foi muito bom e nós queremos convidar você para que nessa próxima quarta-feira possa estar presente também. Convide outras pessoas para estarem presentes, divulgue a nossa página no Facebook, divulgue o nosso contato também no Instagram e chame essas pessoas para estar participando na quarta-feira desse culto de estudos bíblicos, porque normalmente nele a gente costuma se aprofundar ainda mais, nós temos um tempo ainda maior de exposição da palavra de Deus e depois a gente se coloca à disposição no canal do WhatsApp para tirar dúvidas, porque durante a transmissão infelizmente a gente não tem esse mecanismo aqui disponível. Então logo depois, de certa forma, até esse culto, essa exposição continua, uma vez que há a possibilidade de nós nos falarmos. Caso você não seja da nossa igreja, você tem a possibilidade de falar conosco por meio do Messenger da nossa página no Facebook. Então, convido você a estar participando desse culto na quarta-feira. Na sexta-feira, nesse mês de maio, que é um mês dedicado à família, nós temos feito os cultos de oração por meio de um aplicativo, do Team Link. E tem sido bom. Nessa segunda semana nós tivemos uma presença maior dos nossos amados irmãos e eu quero convocar e convidar você a participar. Faz uma limpeza aí no celular. Às vezes a gente deixa vídeo demais, imagem demais, né? A gente não tem o hábito de fazer essa limpeza, aí o celular enche e a gente não consegue instalar mais nada. E é um programinha tão leve e ao mesmo tempo é bom que a gente vê o rostinho do outro. Na primeira semana a gente só conseguiu ficar estável com 3 pessoas da mesma família. Dessa vez nós tivemos uma quantidade maior, acho que foram mais 3 pessoas que estavam juntas, mais 2 ou mais 3 que estavam juntas ali. Então tem crescido, né, esse grupo de oração. Na sexta-feira eu quero convidar você também a estar fazendo parte dele conosco. Como eu falei na semana passada, não é um grupo fechado só para os membros da igreja congregacional aqui de Jequié. Caso você queira participar, não é da nossa igreja, manda uma mensagem para a gente no Messenger, que eu sempre estou dando uma olhada no Messenger do Facebook, que aí a gente passa o código da salinha. No Team Link é legal porque você pode ter uma única sala, aquela sala reservada, aquela numeração reservada o tempo todo. Então, durante todo mês de março a sala vai ser a mesma. A gente pode passar o número da sala para você. E aí, na sexta-feira às 19h30, todo mundo entra na sala para participar. Então, participe desse culto de oração com a gente, que tem sido maravilhoso.
e eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Quanto ao próximo domingo, os irmãos sabem que foi liberado na nossa cidade que nós pudéssemos realizar reuniões públicas, conversando a princípio com os nossos oficiais e diante de alguns decretos, algumas situações que aconteceram na nossa cidade durante essa semana, nós decidimos não realizar esse culto público presencial já nessa primeira semana. Nós vamos aguardar aí ao desenrolar da situação. Foram muitas informações ao mesmo tempo, toque de recolher, fechamento de comércio, aumento de casos. Então, por conta disso, a gente preferiu, mesmo com a nossa liberdade devolvida, porque isso deveria ser uma decisão nossa, não a decisão do governo, isso fere inclusive a Constituição, essa impossibilidade da liberdade de nós cultuarmos da maneira que nós desejarmos, mas uma vez que nos foi devolvida, inicialmente apenas aos domingos para realizarmos isso, nós decidimos não fazer isso essa semana. Qual é o nosso desejo? O nosso desejo é estarmos voltando à normalidade aos poucos. Então a ideia é que a gente possa retornar, por exemplo, uma vez ao mês, presencialmente, para, por exemplo, ministrar a ceia do Senhor, com toda a segurança possível, com toda a higiene possível também, né, com a separação das cadeiras, com álcool gel ali pertinho, com tudo que for descartável também, para estar realizando o ato com segurança. E a partir do momento que a pandemia for passando, a gente vai diminuindo o espaçamento, ao invés de uma vez por mês, 2 vezes por mês, né, e depois semanalmente, até que a gente possa retornar para as nossas atividades. Então esse é o desejo do nosso coração. Pensando nisso, a princípio, nós estamos aí deixando pré-marcado o nosso primeiro encontro, depois de todo esse período aí de separação presencial, para o próximo domingo, dia 24. Então, próximo domingo, dia 24 de maio, às 17h30, próximo domingo, 24 de maio, às 17h30, nós queremos estar realizando aquele culto de celebração ali na nossa comunidade, ali na Leles Piedade, número 497. Então vamos orar para que em nome de Jesus nós possamos ter notícias mais agradáveis durante essa semana. Eu quero dizer para os irmãos que ninguém é obrigado a estar presente, tá? Infelizmente os irmãos sabem que lá na casa de oração nós não temos internet, então nós não vamos poder transmitir a celebração. Vamos ver até a possibilidade de gravar, mas não a possibilidade de transmitir. Então, a gente faz esse convite. Caso você se sinta seguro, caso você enxergue que há a possibilidade de você estar lá, a gente convida você a estar lá para participar dessa ceia conosco, né? Ceia, revendo os irmãos, mesmo à distância, né? A gente não vai poder abraçar, não vai poder beijar, não vamos poder fazer nenhuma confraternização ali, mas só o fato de nós estarmos reunidos mais uma vez presencialmente vai ser bom demais. Então, vamos estar acompanhando aí o desenrolar da situação durante essa semana e esperar, aguardar que no nome de Jesus, no próximo domingo, nós possamos, a partir das 17h30, estarmos ali reunidos, celebrando a Deus e também celebrando a ceia do Senhor. Ok? Vamos cantar nossa oração noturna. Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz.
Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado por esse culto de louvor, adoração, celebração que nós prestamos diante de Ti. Nós esperamos, Deus, que tudo que nós fizemos tenha subido como um cheiro agradável até as Suas narinas, porque esse foi o nosso melhor. Rogamos ao Senhor que essa semana venha a ser uma semana de paz, de esperança, de boas notícias, de boas expectativas, uma vez que é o desejo nosso de estarmos reunidos mais uma vez ali na nossa comunidade. Que o Senhor possa trazer segurança aos nossos corações nesses próximos dias. Freia essa doença em nome de Jesus. Que os nossos corações possam estar cheios de alegria, de esperança e paz. Que nós já conseguimos desfrutar disso por meio da leitura da Sua palavra nas nossas casas em nome de Jesus. Abençoa as nossas famílias. Olha para aqueles que ainda não Te conhecem. Que por meio das nossas vidas, Pai, cada um dos nossos parentes possa se render aos Seus pés. Que logo mais nós possamos estar celebrando e bendizendo ao Senhor a partir das nossas famílias e levando a Sua palavra para todos os lugares. Nos dá uma noite abençoada na Sua presença. Dessa forma nós Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada parte do corpo de Cristo, presente não somente nesse lugar, mas em toda a face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Que Deus os abençoe, que vocês possam ter um excelente tempo na presença do Senhor. Se possível, depois assistam novamente a transmissão. Vai estar disponível aí no Facebook, no Instagram, fica só por 24 horas. E anotem os textos bíblicos, repassem, e que a segurança e a paz do Senhor possam estar fazendo parte da sua vida continuamente. Quero agradecer a todos os amados irmãos da nossa amada igreja, agradecer por aqueles que não são da nossa amada igreja e que também estiveram presentes conosco. Eu rapidamente aqui vi, eu acho que o João Vitor, lá de Salvador, entrou aqui também na nossa live. Eu vi a Rosângela, que é lá de Goiânia, fez parte do Ministério de Música da Igreja Batista Missionária Getsemane, comigo, com o Andy. Muito obrigado também pela sua presença, da lembrança a Jean, seu esposo, e também a cada um dos que estão na sua casa, e a todos os irmãos que não dá para passar aqui agora os comentários, né, para ver quem esteve presente, mas muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Então Deus abençoe e a gente os aguarda na próxima transmissão na quarta-feira, tá bom? Um abraço e até logo mais. Tchau, gente.